Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo começaremos a trabalhar o módulo A15, a teoria das ideias inatas e a crítica empirista, né? Nesse material aqui, nesse módulo, a gente vai focar, né, vamos estudar as perspectivas dos filósofos empiristas, aquela corrente, né, que surgiu na modernidade juntamente com o racionalismo cartesiano, né? E que dominou os debates ali da filosofia naquele período. Vamos lembrar um pouquinho do racionalismo cartesiano para que a gente possa entender como os empiristas, né, avaliam essa perspectiva e estabelecem a sua crítica a ela. Então, René Descartes, um filósofo francês do século XVII, ele revolucionou, né, a forma da humanidade ocidental de pensar, criando o paradigma, né, o apóstrofo penso logo existo. Ou seja, ele acreditava que para que o conhecimento seja verdadeiro, nós devemos olhar as coisas que existem no mundo desconfiando de tudo, tá? Somente nos livrando das falsas impressões e preconceitos, nós poderemos conhecer de fato aquilo que realmente existe. E para isso ele criou um método, uma fórmula, né, um caminho para que todos os fenômenos, para que tudo aquilo que existisse fosse compreendido. É o método cartesiano, também conhecido como método científico, observação, experimentação, conclusão. Além disso tudo, Descartes acreditava que era possível descrever todos os fenômenos da natureza através de linguagem matemática. Essa visão influenciou muito o surgimento da física moderna, né, como ciência, como conhecemos hoje. Então, o Descartes, sem dúvida alguma, né, mudou muito, trouxe muitas inovações, muitos questionamentos válidos aí em relação à forma de se pensar, né? Então a gente viu no capítulo anterior justamente isso, né? O Descartes ele elabora um modo lógico dedutivo, né, para estabelecer as bases aí do racionalismo. É um processo, o famoso cogito, né, ou penso logo existo. Segundo essa teoria do cartesianismo, né, cartesiana, as ideias elas poderiam ser divididas em três categorias. A primeira categoria são das ideias inatas, que existem por si só, independentemente da nossa vontade ou nossa interpretação. O tempo é uma categoria inata. Ele existe por si só, independentemente de eu perceber a passagem do tempo ou refletir sobre a passagem do tempo, o tempo vai continuar existindo, né? Nós temos também as ideias adventícias e as ideias fictícias. As ideias adventícias são aquelas que existem na realidade e dependem da nossa interpretação. Então, o celular, por exemplo, é uma ideia adventícia, né? Ele existe, ele é um objeto concreto, mas só ganha sentido a partir da interpretação que eu dou sobre ele. E as ideias fictícias, que são as ideias propriamente retiradas da nossa imaginação, né? Da nossa capacidade reflexiva, tá? A matemática, por exemplo, é uma delas. Então, essas três categorias nos ajudam a ter uma ideia de como o Descartes ele compreendia a realidade, né? Como ele pensava a estruturação dessa realidade. Essa concepção, ela chamada de racionalismo, foi muito forte na França. Mas no outro lado do Canal da Mancha, né, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, nós tivemos aí um grupo de filósofos, são os empiristas, né, que foram ardorosos críticos dessa visão de mundo, né, dessa filosofia racionalista criada pelo nosso querido René Descartes. E o primeiro desses caras que nós vamos estudar é o teórico Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, acho que você já deve ter escutado falar sobre ele, né? Ele, além do empirismo, ele tem um trabalho muito grande dentro da filosofia política, né? Ele tem uma obra chamada Leviatã, onde ele discute a necessidade da existência de Estado. Obviamente, nós não vamos entrar, né, nesse viés político, porque aqui não nos interessa nesse momento, né? Mas só para você conhecer um pouco da biografia dos trabalhos produzidos aí pelo Thomas Hobbes, né? Para ele, os pensamentos eles funcionam como meros fluidos, como se fosse um rio, né? Uma corrente
né, de água aí que passa pela sua cabeça. Eles devem ser registrados para que as pessoas possam acessá-los. Se você a água que corre no rio, né? Se você não registra, por exemplo, tira uma fotografia ou constrói uma barreira, você não consegue segurar essa água, né? Ela continua correndo. Pensar a mesma coisa na perspectiva, na metáfora aqui que o Hobbes utiliza. Se você não registra o seu pensamento, como é que você vai explicar para a pessoa o que você está pensando, né? Então, pensar para o Hobbes seria uma forma, um mecanismo de estabelecer conexões entre esses fluidos, entre as ideias, articulando uma lógica entre elas. Por exemplo, se eu digo que o homem é um animal racional, estou definindo a racionalidade como uma característica básica do ser humano. Se eu tiro essa característica, o homem volta a ser um simples animal. Então, todo homem é um ser racional. Se eu retiro racional, o homem perde essa categoria e volta a ser um ser simples, uma mera criatura, um mero animal. Então, para que você entenda o conceito de homem e de humanidade, é necessário você articular o conceito homem com uma série de outras informações e características, criando uma lógica entre elas. E é justamente isso que o Hobbes está nos ensinando aqui, nos dizendo. Então, a diferença entre o Hobbes, o pensamento hobbesiano, e do Descartes é que o Hobbes acreditava que esse arranjo, essa capacidade de articular pensamentos, né, é uma capacidade que a gente vai aprimorando, criando ao longo da vida. Ela não é uma capacidade inata, que nós nascemos com ela. Nós nascemos com uma certa racionalidade, mas essa racionalidade, essa capacidade interpretativa, ela vai se aprimorando, ela vai ganhando, né, corpo ao longo da nossa vida, da nossa experiência. O que de certa forma faz completamente total sentido. Afinal de contas, se você pega um bebê, uma criança, por que nós temos que ter uma atenção redobrada com uma criança? Porque ela não tem experiência, ela não tem a malícia, né? Por exemplo, ela não sabe que uma tomada, se você introduzir um objeto lá dentro, um objeto metálico, você vai tomar um choque, né? Nós somos adultos, já temos essa experiência, porque já vimos alguém tomando um choque, ou porque nos ensinaram que a tomada dá choque, né? Temos esse cuidado, essa cautela, a criança não vai ter, né? Então, mostrando aqui como esse mecanismo ele funciona na prática dentro dessa perspectiva hobbesiana, vamos dizer assim, né? Um outro inglês que vai questionar o método cartesiano é o John Locke. O John Locke, assim como o John Locke, né? Assim como Hobbes, também tem, né, uma vida, uma produção no que diz respeito à filosofia política muito extensa, tá? Produziu muitos livros, muitos textos. Não vou entrar nesse meandro aqui, obviamente, né? Até porque não é o objetivo da nossa aula de hoje, falar de assunto de teoria política do John Locke. Nós estamos falando da teoria das ideias, né? Do conhecimento para ele. Então, fica para uma outra oportunidade, né? E o conjunto de ideias criadas pelo Locke no campo da política é conhecido como liberalismo, tá? O Locke acredita que o conceito de ideia pode ser interpretado como tudo aquilo que é compreendido por imagem, né? Ou seja, aquilo que o espírito utiliza para pensar. Não interprete aqui espírito como fantasma, né? Como a alma penada, não tem nada a ver com essa ideia de espírito. Espírito é a consciência, né, humana. Então, ele diz o seguinte, que existem 3 pilares básicos nesse processo reflexivo, tá? As ideias inatas, né? Porque essas ideias, elas são ideias que existem por si só e não são, e nenhum intelecto humano é capaz de destruí-las, né? A questão da capacidade humana de forjar novas ideias e a experiência como fonte
de intelecto. Então, quando a gente pensa na perspectiva lockeana, nós estamos fazendo um exercício de misturar esses três pilares. As ideias inatas que existem por si só, a nossa capacidade intelectual humana de produzir nossas próprias ideias, forjar as nossas próprias ideias, e ao mesmo tempo a experiência que influencia como nós vamos utilizar e vivenciar esse conhecimento, né? Então o Locke ele acredita que usa a metáfora da tábula rasa, né? É como se nós seres humanos fôssemos uma folha de papel em branco. À medida que vamos nos desenvolvendo e vamos vivendo, essa folha de papel está preenchida, né? Então você tem a folha de papel, a caneta e a mão, né? E como essa história vai ser escrita é determinada pela sua experiência de vida, né? As estruturas estão lá, as ideias inatas, as que vão ser criadas por você, as que você vai criar a partir da sua experiência, mas como elas vão ser distribuídas nessa folha, isso quem vai determinar é você, tá? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, porque não delongar muito, para que o segundo vídeo não fique muito curto, mas a gente ainda tem outros teóricos para estudar acerca desse processo do empirismo, do entendimento dentro dessa corrente. Até mais!